Hoje eu vou comentar com vocês sobre a Lacrolândia, que tomou conta dos cursos de propagandistas que são divulgados na internet. Mas antes de entrar no tema, se você não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Sou André Reis, sou professor de marketing farmacêutico há 15 anos, autor do único método publicado no Brasil sobre como desenvolver pessoas interessadas em ingressar na área da propaganda médica. Esse é o meu livro, faz parte do método, mas eu nem vim falar sobre isso não. Eu quero mais destacar um vídeo que, desde que eu vi pela primeira vez, ele me causou uma sensação muito estranha, porque ele é mais ou menos assim: 3 razões para gerentes distritais odiarem cursos de propagandista e eles estão certos. Esse vídeo já tem 5 anos que ele foi publicado, então ele está bem defasado com relação a tudo que aconteceu no mercado, até porque entraram vários concorrentes desde aquela época. Uma grande maioria entra e sai do mercado, mas alguns estão por aí. Mas, quando ele foi feito, havia poucos cursos no mercado, comparado com hoje. Então, quando ele coloca que gestores odeiam cursos de propagandista, na verdade está falando de quem? Será que está falando do meu método? Será que está falando de qual concorrente, né? Isso não fica claro em nenhum momento do vídeo, não cita nomes, mas deixa as suas impressões. E quais são as minhas, né? Primeiramente, é muito difícil você fazer uma pesquisa com gerentes distritais. Eles não têm nenhuma preocupação a respeito do curso em si, né, de formação de propagandista, porque ele quer saber é resultado. Outra complicação é que gerentes distritais existem em todo o Brasil. Então você pode fazer uma pesquisa com seus amigos, com aqueles que foram seus gestores, no caso de você ter sido propagandista e nem ter evoluído para gerente, e aí você conhece um círculo limitado de pessoas, geralmente pessoas da sua própria empresa, inclusive. Mas, de qualquer maneira, se você fez essa pesquisa e você tem condição de publicá-las, qual o tamanho do N? Né? O N seria a sua amostra. Então, praticamente em termos de rigor científico, né? E aí eu falo com quem fez mestrado, tinha que ter um N mínimo de entrevistados para você publicar e ter uma relevância, é mais uma mera percepção, né? Mas no vídeo ele fala também sobre isso. Eu conversei com gerentes e tal, e a partir daí formula a minha percepção. Tem tudo bem. A questão é, por que o curso pode ser odiado? E aí tem lá os motivos dele, que eu nem vou entrar por aí, porque eu acho mais importante entender a cabeça do gestor na hora que ele quer contratar alguém. E é sobre isso que eu quero falar. Gerente distrital é alguém da área comercial que gerencia pessoas que vão entregar o resultado da equipe para ele. Normalmente é um ex-propagandista que visitava bem médicos, tinha um bom resultado e foi promovido a gestor. Nem sempre isso dá certo. Há casos, eu vivi isso, né, nos meus mais de 20 anos na indústria farmacêutica, um bom representante ser promovido a gerente distrital, ele não se adaptar bem à função e depois de algum tempo sair. Nesse caso, para ele se recolocar como gestor novamente, é bem difícil. Para ele voltar como representante em laboratório menor, geralmente é mais fácil. De qualquer maneira, é uma ascensão e queda, porque não se adaptou bem à nova função. Porque pela primeira vez, o resultado não dependeu dele, e sim da equipe. E eu já comentei em outros vídeos que o gerente distrital da indústria farmacêutica, ele trabalha dentro de um efeito sanduíche. Por baixo, a equipe de 8 a 12, às vezes 15 pessoas, quando ele acumula outra gerência distrital, o GD é demitido, não colocam ninguém no lugar, às vezes ele tem que dar conta de 2 equipes ao mesmo tempo, por um período limitado de tempo, né? Então fica a equipe embaixo dizendo que não dá para atingir o objetivo e o gerente regional por cima dizendo que tem que chegar a qualquer custo. E ele ali no meio, por cima e embaixo, tentando se virar, conciliando os interesses divergentes, inclusive, até porque todo mundo quer o resultado, mas se você não tem os meios lá embaixo para poder atingir, não tem como. E o gerente distrital fica administrando essa situação. De forma que, quando o GD começa um processo seletivo, e ele também evita ao máximo ter que fazer processo seletivo, por isso que ele quer uma equipe extremamente ágil, segura, madura, para evitar troca. Por que isso? Porque um representante, quando entra na indústria, o tempo de treinamento e adaptação à sua nova função, especialmente se for neófito, pessoa sem experiência anterior no ramo, ele vai levar no mínimo de 3 a 6 meses para estar plenamente operacional e atingindo as metas da empresa.
André, demora tudo isso? Demora, porque é uma atividade complexa. Ela envolve a capacitação técnica de conhecer os produtos e conhecer o mercado e também a individualização das visitas, porque você vai ter um painel entre 180, 250 médicos para visitar regularmente. Muitas vezes você não conhece aquela área de trabalho. São bairros distantes da sua casa. Você conhece ali onde você mora, mas começa a rodar por várias localidades da cidade, você não sabe onde estacionar, qual é a rua que dá mão. Claro, hoje em dia com GPS tudo fica muito mais facilitado. Mesmo assim, você dentro de uma área nova, você leva um tempo até entender realmente onde parar, que hora chegar, a localização dos médicos nos horários. Às vezes o cadastro está desatualizado. O representante que saiu estava se lixando já com relação à curacidade daquelas informações, então deixou um cadastro lixo para o novo representante, que é você, entrar e resolver aquilo. Enquanto isso, o tempo está passando. Agora, é claro que nesses 3 meses você tem que mostrar progresso. Não dá para no segundo mês você estar tão perdido quanto na primeira semana. Não dá no 4º mês você não conhecer direito seus produtos, muito menos concorrentes. E essa evolução vai sendo monitorada dia a dia pelo gerente distrital cada vez que ele sai contigo. Poxa, mas quantas vezes ele vai sair comigo ao longo do mês? Aí depende. Porque se ele tem uma equipe de 12 pessoas ou 10 pessoas, considerando 20 dias úteis, se ele for dividir o tempo dele só para a saída de representante, só vai sair contigo 2 vezes por mês. Pô, 2 vezes por mês, só isso? Geralmente é isso. Claro, o neófito vai demandar mais atenção e tal, mas quando o neófito se mostrar esperto e que está entendendo mais a regra do jogo, vai caminhar sozinho, não tal como um veterano, né, mas vai ter muita liberdade de ação, porque você precisa ser gerente do seu setor. Eu sempre falo isso nas aulas, né? Quando eu falo sobre a função do representante, isso é muito importante. Você tem que ser gerente do seu setor. Ah, André, mas o meu perfil é mais passivo, eu gosto de ser pau-mandado. Então, você está indo para o caminho errado. Não faça curso de propagandista, nem tente entrar nessa área, porque você não vai se dar bem. Isso vai ser detectado logo no início e tchau. André, como é que vai ser detectado? É quando você começar a ligar muito para o GD ao longo do dia. Porque já que você tem autonomia de ação, os problemas acontecem e se vira. Ah, então quando é que eu tenho que ligar? Tem que ligar em situações extremas. O carro bateu, o carro pifou, roubaram sua pasta. Aconteceu que seu filho ficou doente, você vai ter que sair do setor durante o horário de trabalho. Então, tudo isso que mexe com a rotina normal é motivo, sim, para você ligar para ele e avisar o que está acontecendo. Mas ficar ligando por questões operacionais do dia a dia, tchau, não vai dar certo isso. Então, voltando à questão. O GD, ele não está preocupado com o curso, né? Ele está preocupado com o resultado. Agora, é claro que quando ele recebe um neófito bem capacitado, o que é isso? Ele fez algum curso que trouxe valor durante a formação e, a partir daí, esse representante entende como replicar uma propaganda médica, ou seja, ele tem um modelo teórico e ele alinha as competências comportamentais. Competências comportamentais, quais são elas? No meu método, eu descrevo lá em detalhes. A primeira delas, comunicação, porque o rap vive de falar, ele vai escrever muito pouco durante essa função, mas falar, ele vai falar com um montão de gente diferente durante todos os dias do mês. Então, é importante ter entrada, é importante saber o que falar, como falar, e sempre se adaptando ao seu cliente final, que é o médico, mas também, por um lado, é o atendente, que vai dar a entrada para ele no consultório. Você não tem como chegar num espaço desse, passar por cima da atendente e falar, eu vou falar com o médico agora, com licença. É impossível isso. Então, quando a gente fala de cliente, a gente tem que olhar para o médico, tem que olhar para a atendente e tem que olhar também para o ponto de venda. Então, são esses 3 ângulos ao mesmo tempo, onde tem gente, e onde tem gente, a gente vai para a segunda competência, que é relacionamento interpessoal. Eu falo no livro que você tem que ser o fator gente boa. O que é o gente boa? O cara simpático, o cara amável, fala com todo mundo, está sempre alegre. Puxa, mas isso é difícil, né? Com tanto problema que existe por aí. Pois é, mas se você for aquele cara carrancudo, isolado, não gosta de se dar com ninguém, prefere ser o autêntico anônimo, não vai dar certo isso. Você vai ser marcado com um X pelos colegas, pelos médicos, pelos atendentes e vai ficar na sala de espera mofando durante muito tempo e ninguém vai te ajudar
no dia a dia. Até porque os representantes trocam muito. Eles são muito mais amigos do que inimigos nesse trabalho de campo. A terceira competência é exatamente a orientação ao cliente. Porque pela diversidade, né, da constelação médica, com suas 50 especialidades, será que todo pediatra pensa da mesma forma? Será que todo clínico, otorrino, ginecologista pensa da mesma forma sobre os medicamentos, terapias, condutas de tratamento? Claro que não. Essa individualização vai fazer parte do escopo de competências do representante. É mais fácil falar do que fazer, porque fazer dá muito trabalho isso. Depois vem a negociação. O que é a negociação? Toma lá da cá durante a visita, o médico recebe alguma vantagem? Vantagem direta não, mas ele recebe uma vantagem indireta de se atualizar sobre o mercado farmacêutico. O que o representante espera em troca dessa visita? A prescrição dos produtos que ele está apresentando. Para isso, aquela quantidade de amostras que ele entrega ao final da visita, ela vai beneficiar um paciente, geralmente quanto mais carente, melhor, mas vai fazer com que o médico adquira o hábito prescritivo. Então, essa visita que gera um resultado em termos de atualização do mercado farmacêutico para o médico, em termos de prescrição para o representante, é o tipo da negociação ganha-ganha. Ocorre negociação perde-ganha quando a visita não gera nenhuma prescrição e também ganha-perde quando o representante força a barra e o médico se sente desconfortável durante a visita. O perde-perde é quando ninguém fica satisfeito com aquele momento, que é único, exclusivo, e que não vai se repetir, porque cada visita tem um escopo, uma conjuntura específica, precisa ser muito valorizado. E cabe ao representante fazer isso porque o médico está simplesmente abrindo a porta. E aí também tem outra questão, quer dizer, ele está barrando o acesso aos pacientes, o acesso dos pacientes a ele, e muitas vezes atrasados, inclusive, para prestigiar o representante que entrou, tem uma meta de visitas a atingir. Se ele ficar tomando um chá de cadeira de 40 minutos, 1 hora, isso vai atrasar a rotina dele. E também o médico aproveita essa visita para dar um break entre uma consulta e outra, porque também é um desgaste, uma responsabilidade muito grande, né? Apesar de ser a rotina médica, apesar deles trabalharem em função disso, às vezes um intervalinho, né, de um comercial entre um paciente e outro, e o médico aprecia isso para ele dar uma relaxada. Quantas vezes eu entrei num consultório e vi médico fazendo um lanche, tomando um suco e dizendo isso é meu almoço, porque eu não tive tempo hoje, indo de um lugar para o outro, pacientes na sala de espera, não consegui almoçar. Durante a visita do representante era o momento que ele tinha para poder se alimentar. Última competência, foco no resultado. De nada adianta a comunicação, o relacionamento, a orientação ao cliente, a negociação, se no final o resultado das prescrições não aparece. E para isso, o setor tem 2 indicadores muito precisos para avaliar esse retorno sobre as visitas, que é a quantidade de medicamentos vendidos nas farmácias, um indicador fundamental, e o outro indicador é a quantidade de receitas que batem sobre esse médico, citando o nome do laboratório. Tudo isso é mapeado por institutos de pesquisa. As farmacêuticas compram essas estatísticas. Claro, nunca o nome dos pacientes é revelado nas receitas, porque essa informação não é capturada, não tem nenhuma relevância para o laboratório saber quem está tomando o quê, né, no nível individual, mas sim o que o médico está prescrevendo. E antes que você fique chocado, é assim no mundo inteiro. Esses institutos de pesquisa estão por aí e ninguém vê nenhuma questão ética com relação a isso, porque quanto mais transparência no setor, melhor ainda. E a competição, ela também incentiva essa dinâmica, porque, na verdade, não é um laboratório visitando o médico, né? São vários. E alguns mercados são ultra competitivos, como, por exemplo, o de anticoncepcionais. Portanto, em resumo, o gerente distrital não quer saber do curso A, o curso B, o curso C. É claro que ao longo do tempo, e a Rep Pharma tem 15 anos de tradição nessa área, a gente já conseguiu uma base de apoio, de suporte, de valorização que muita gente que está entrando agora não tem, mas isso é natural, porque aí é uma questão do mercado, né? A minha transição de carreira não começou ontem, porque eu era propagandista e fui demitido, e aí abri um curso para começar a ganhar dinheiro. Não foi nada disso. A minha transição de carreira foi que quando eu cheguei com 46 anos,
Eu comecei meu plano B de dar aula, eu nesse momento era gerente de produtos. Quando eu comecei a dar aula, o presidente da empresa achou isso interessante, me promoveu para gestor de treinamento da empresa. E aí eu fui evoluindo dentro dessa questão pessoal, me descobrindo cada vez mais na minha missão de capacitar pessoas a ingressarem nessa área com base, sem focar em dinheiro, porque hoje a gente também, na Lacrolândia do meu ramo, muita gente coloca, você vai ganhar de 5 a 10 mil reais fazendo o meu curso. Eu nunca vou falar isso, porque não tem sentido. Aqueles que entram, buscam o setor pensando em dinheiro, na entrevista são identificados como mercenários. E os laboratórios têm muito medo de contratar essas pessoas, porque mesmo que eles entrem com um salário de 5, peraí, o dono do curso lá atrás falou em 12, 10, 12. Eu não quero ganhar só 5. Então, no primeiro laboratório que oferece 500 reais a mais, ele vai. E aí perde-se todo aquele período de treinamento, o próprio recrutamento e seleção, que às vezes é muito cansativo, especialmente no interior, para os gerentes de produtos, gerentes distritais. Então, sempre quando se coloca dinheiro na frente, esse setor olha assim e fala, cara, não é por aí, não é legal. E os nossos alunos Rap Pharma, como eles têm uma capacitação integral, tanto do ponto de vista técnico quanto emocional, para suportar o rigor do processo seletivo, eles chegam com essa base que eu estou falando para as entrevistas. E aí está a diferença. O gestor que não está preocupado com o curso A ou curso B, quando ele recebe o aluno Rap Pharma, ele pode testar esse aluno, porque se ele se dedicou ao curso, se ele se preparou adequadamente, lendo o livro, fazendo os exercícios na apostila, apresentando o trabalho final, tirando nota máxima, indo para o banco de talentos do curso também, essa pessoa está capacitada. Eu assino embaixo no certificado dela que ela está pronta para ingressar e a se desenvolver na área comercial da saúde, independentemente de indústria farmacêutica. Agora, tudo isso é amostra grátis na minha opinião. Quero aproveitar esse momento, se você chegou até aqui, te convidar para o workshop Processo Seletivo Alta Performance. Qual é o teu conhecimento sobre o setor? Está gostando? Quer saber mais? Então, nessa quinta-feira, dia 2 de março, eu e mais 5 palestrantes, todos com uma altíssima experiência no setor da indústria farmacêutica e bem-estar, vamos falar sobre temas como controle da ansiedade durante a entrevista, storytelling de sucesso, você é capaz, visitação ao médico dermatologista e ao médico veterinário, porque o mercado pet explodiu antes, durante e depois da pandemia. Tudo isso vai ser online, ao vivo, gratuito, no dia 2 de março, nesta quinta-feira. Vou colocar na descrição como você se inscreve, é rapidinho, e a partir daí, nessa quinta-feira, você vai conhecer muito mais com gente que faz acontecer, com gente que é do setor e não tem nenhuma enrolação, ainda tem uma disputa por brindes, que não vai ser sorteio, vai ser por conhecimento do mercado farmacêutico. Gostou? Legal. Muito obrigado pela audiência, te espero lá, até o próximo vídeo e até o workshop na quinta-feira, dia 2 de março, 18h30, online, ao vivo, gratuito, só na Rap Pharma.